quero que você pegue a sua Bíblia, sem demora, pegue ela e abra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura aqui, muito conhecida de todos. Que fala da viúva e a multiplicação do azeite. 2 Reis, capítulo de número 4, verso 1 ao 8, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos ou vasilhas emprestados a todos os seus vizinhos, vasilhas e não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traza-me mais ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais nenhuma vasilha. Então, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É só até o 7. Somente até aí. Feche teus olhos, põe a mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade e o privilégio de estar na sua casa. Obrigado, Senhor, pela minha vida, minha família, meus irmãos. Obrigado pela tua presença, Senhor. Pai, obrigado por esse período de oração, de adoração e louvor ao Senhor. Agora, Deus, fala conosco através da sua palavra. Usa a minha vida pela misericórdia do Senhor, e que eu seja apenas um instrumento na sua mão e nada além disso. A ti, Senhor, pertence a honra, a glória e o louvor. Em nós fica a alegria de ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Fala conosco, coloca por terra todo impedimento, todo embaraço, e que o nosso coração esteja totalmente preparado para receber a sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, querido, por favor. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala a respeito de um casal, um homem e uma mulher, e 2 filhos. Não fala só de um casal, fala de uma família. Porém, a Bíblia, ela enfatiza o marido falecido e a esposa viúva. Esse casal, como todo casal, passaram por uma dificuldade, por um aperto financeiro. E o texto diz que enquanto aquele homem estava vivo, ele ficou endividado. Ele não tinha como pagar a dívida dele. Então, esse homem, a Bíblia não fala o motivo, morreu. Ele morreu, mas as dívidas não morreram. E o credor, aquela pessoa que queria receber o que lhe era de direito, ele não respeitou a morte daquele homem. Ele não respeitou o luto daquela viúva. Imediatamente, ele vai à casa daquela mulher para cobrar aquela dívida. E essa mulher,
ela se encontra em uma situação muito difícil. Por quê? Porque a dívida teria que ser paga. E pela lei daquela época, se aquela dívida não fosse paga em dinheiro, se aquela dívida não fosse paga com bens, alguém teria que ser o pagamento daquela dívida. Então, o credor pergunta para a mulher: nós temos uma dívida e eu quero receber. E ela diz: mas o meu marido morreu e eu não tenho como lhe pagar. Não tem problema. Você tem casa própria? Não. Você tem bens? Não. O que você tem? E ela, desesperada: eu não tenho nada. Nós estávamos tão endividados que nós não temos nada. Eu só tenho 2 filhos. E é tudo o que eu tenho na minha vida. O credor disse: então o pagamento está aí. Vou pegar os seus 2 filhos como pagamento, vou levá-los embora, nunca mais você irá vê-los, posso usá-los como escravo ou posso vendê-los como escravo. O importante é que eu receba o que a minha dívida, que me é por direito. E esse homem estava pautado na lei da época. Essa mulher não tinha a quem recorrer. Essa mulher não tinha a quem pedir socorro. A lei dava o direito do credor levar os seus 2 filhos como escravo, para ele ou para vendê-los. E essa mulher, uma mulher de Deus, essa mulher nos ensina algumas lições. Primeira lição, você já deve ter percebido. Ser temente a Deus não nos isenta e não nos torna imunes a passarmos por lutas e por adversidades na vida. Não é porque eu sou crente, não é porque eu temo a Deus, não é porque eu sou pastor que eu estou isento e imune de passar por lutas, sofrimentos, doenças, desemprego, morte. Essas coisas fazem parte da vida, fazem parte desse mundo. E enquanto eu estiver nesse mundo, estarei sujeito a tudo isso. Crente fica desempregado? Fica. Crente fica doente? Fica. Crente pode sofrer um acidente? Pode. Crente pode ficar enlutado? Pode. Crente pode ser abandonado? Pode. Porque essas coisas fazem parte desse mundo. Quando elas vão acabar, pastor? Só no dia em que você deixar esse mundo e for para a glória, para o descanso eterno da sua alma. Só esse dia. As lutas, as adversidades, o sofrimento faz e sempre farão parte das nossas vidas. Mas eu pensava, pastor, que quando eu fosse me converter e virar crente, eu nunca mais ia sofrer. Aonde você viu isso? Ai, pastor, eu pensei que quando eu me convertesse, a minha vida do caos ia virar um mar de rosas. Só tranquilidade. Onde você viu isso? Se você pegar esta palavra, você vai perceber que os maiores homens da Bíblia, todos sofreram. Todos padeceram. Não teve um que teve o privilégio de não sofrer. Até o nosso Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, enquanto esteve 3 anos e meio nesse mundo, também sofreu, também chorou, também sentiu dor, também teve fome, também teve sede. Todas as necessidades que um homem normal pode passar ou ter. Então, por que se os grandes homens sofreram, e Jesus sofreu,
por que eu e você não vamos sofrer? Então, querido, Jesus, ele nunca nos enganou. Jesus, ele nunca enganou ninguém. Ele disse, para o ímpio, para o pecador, não, é para aquele que escolheu segui-lo. Ele deixou muito claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É uma palavra. E eu nunca vi um crente acordar de manhã, despertar e dizer, Senhor, hoje eu tomo posse da sua promessa. A minha parcela de aflição pode mandar, que eu estou esperando, porque o Senhor já falou que cada dia tem o seu mal e o mundo é um mundo de aflição. Essa promessa ninguém quer. Mas ela é real. Ela é verdadeira. Sabedor disso, Jesus tentou nos advertir. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não desista, não venha recuar, avance, caminhe, porque eu venci o mundo. E se vocês estiverem em mim, vocês também vencerão o mundo. Vencerão as lutas, vencerão as batalhas da vida, as intempéries da vida, as dificuldades, as adversidades, os problemas. Vocês vencerão. Mérito nosso não, pura misericórdia do Senhor. Porque se eu estou escondido em Cristo, eu posso todas as coisas. Você já venceu na vida até hoje, porque você está em Cristo. Mas se você não quiser estar em Cristo, a derrota é certa. Então o que eu aprendo com essa mulher? Temer a Deus não garante que eu não terei necessidade. Mas temer a Deus garante que eu terei a provisão do Senhor. Temer a Deus não te torna imune às lutas, às dificuldades. Mas temer a Deus faz você viver a provisão, a proteção, o livramento do Senhor na sua vida. Por isso vale a pena temer a Deus. Porque o homem sem Deus, ele passa por luta, por sofrimento, por lágrimas, por dificuldades, ele se desespera, ele enlouquece. Mas quem tem o Senhor, tem refúgio, tem esperança, tem paz, tem fé. Então, queridos, Davi disse uma certa vez, sobre a provisão de Deus. Ele disse, eu fui moço, e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Davi está dizendo, eu era moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi Deus desamparar um justo, e eu nunca vi Deus, ele abandonar a descendência do justo, e ele mendigar o pão. Ele fala da provisão de Deus, e essa mulher, ela nos ensina isso. Essa mulher, ela fala que temer a Deus não garante que eu não terei necessidade, mas temendo a Deus, garante que eu terei provisão, que eu terei o socorro. A segunda lição que essa mulher nos ensina, é uma lição que o profeta fez toda a diferença na vida daquela mulher. Ela tinha um referencial, ela tinha uma cobertura espiritual, ela tinha um homem de Deus sobre a vida dela, ela tinha um profeta. Tanto é que quando ela vai procurar o homem de Deus, ela começa dizendo o seguinte, a Eliseu, o profeta, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Olha como ela vai no profeta, você era o nosso pastor, você era um homem de Deus na nossa vida. Você sabia que o meu marido temia ao Senhor.
Você sabe quem era o meu marido. Ela vai com uma certeza, porque ela vai procurar ajuda no lugar certo. Qual é o profeta que você ouve? Na hora da sua necessidade. Quem é o profeta que você ouve? Na hora em que você precisa de um conselho. Quem é que você procura quando você precisa de uma oração? Essa mulher, ela tinha um homem de Deus sobre a vida dela. E essa mulher, ela tinha um profeta. E na hora da sua necessidade, na hora da sua dificuldade, ela não vai procurar a vizinha, ela não vai procurar a amiga, ela não vai procurar fulana ou ciclana. Na hora da dificuldade, na hora da necessidade, ela vai até o homem de Deus. Ela vai até o profeta. Ela recorre ao profeta. Por quê? Porque a unção que eu respeito é a unção que me abençoa. A unção que eu respeito é a unção que me abençoa. O que é isso? Cobertura espiritual. Guarde isso que eu vou te dizer. Você só herda o legado do manto a quem você se submete. Vou te explicar. Eliseu ficou com a capa de Elias. E Geazi ficou com a lepra de Naamã. A quem você procura na hora de tomar uma decisão? Você tem pastor. Você tem pastora. Eu já vi pessoas da igreja precisando de um conselho, tirar uma dúvida, pedir uma ajuda, e pediu para uma pessoa da igreja, e teve um péssimo conselho. E quando veio conversar comigo, é como você dizer, bem feito. Porque você tem pastor e tem pastora, tem um homem ou uma mulher de Deus sobre a sua vida. E às vezes você vai procurar conselho, procurar ajuda com uma pessoa que não tem o que te dar. Mas é amiguinha, é amiguinho. Perguntei para ela, perguntei para ele, tá, e aí? Te edificou? Não, pastor, piorou. Então por que você não procura teu pastor? Por que você não procura sua pastora? Aquela mulher, ela procurou o profeta de Deus. Quem você procura na hora do perigo? Fazendo essa mensagem, eu lembrei do Robson. Alguns anos atrás, o Robson teve um carro roubado. Lembra, Robson? Foi achado lá na comunidade, lá perto de Osasco, ali, né? Presidente Altino, né? Aí o Robson me liga de madrugada. Meu Deus do céu. Telefone quando toca de madrugada, você já fica apavorado, né, meu? Jesus amado. Entendi? Oi, pastor. A paz. Tudo bem com o senhor? Paz, Robertson. Ô, Robson, acho que eu estava até com a voz grossa. Acordei de madrugada. O que foi, filho? Pastor, encontraram o meu carro. Glória a Deus. Onde está? Está em tal lugar. Dá para ir lá, pastor? Lógico. Estamos aqui para isso. Bora lá. Passei lá, peguei você e a gente foi, né? Quando você precisa de uma ajuda, pastor, estou com o filho doente no hospital, meu marido está doente. Quem você procura? Pastor. Pastora, dá para ir lá? Dá para fazer uma visita? Ajuda lá. Pastor, pode me ajudar? Na hora que você precisa de uma necessidade, quem você procura? Quem você procura na hora que você precisa de uma ajuda?
Aquela mulher procurou o seu profeta. Ela procurou Eliseu. E em 2 Crônicas 20 diz isso. Crê em Deus, sereis salvos, sereis seguros. Credes nos vossos profetas, e vós prosperareis. Você quer segurança para a sua vida? Você quer ser salvo? Crê em Deus. Mas você quer prosperar? Creia nos vossos profetas. Você quer prosperidade para a sua vida? Creia nos seus profetas. Porque nós vamos te dar o melhor conselho. E o melhor conselho que eu dou é como se eu estivesse dando para mim mesmo. Por algumas vezes, alguns jovens vão ali, na minha sala, conversar comigo. Pedir conselho, pedir orientação, pedir para orar, para abençoar um namoro. Qual é o conselho que eu dou para os jovens que me procuram, que querem o meu conselho? Eu digo a eles, o mesmo conselho que eu dou para vocês, é o mesmo conselho que eu dou para as minhas filhas. Teve gente aqui que eu dei conselho para namorar, depois noivou, depois casou, hoje já é mãe, já é pai, então o conselho foi bom. A palavra foi boa. Então, queridos, como profeta, como pastor, como anjo da igreja, nós temos, pela misericórdia do Senhor, um exemplo a dar. Por exemplo, nós damos o exemplo, nós ensinamos o caminho da prosperidade. Nós pregamos o que vivemos e nós vivemos o que nós pregamos. Nós ensinamos aqui, por exemplo, na igreja, falando de prosperidade, a todo mundo ser ofertante. Nós falamos aqui e ensinamos para que todo mundo seja dizimista. Para quê? Para você ser abençoado. Para você ser próspero. Para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Para que você, andando em obediência e fidelidade a Deus, a palavra de Deus se cumpra quando ele diz em Malaquias: por causa de vós, da obediência e da sua fidelidade para comigo, eu repreenderei o devorador, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas sobre a sua vida. E se você for fiel a mim, e se você me honrar, eu vou te honrar. Mas se você não me honra, eu não tenho que te honrar. Se você for infiel a mim, eu não tenho por que ser fiel e te abençoar. Então ele diz, se você acredita, faça prova de mim. Faça prova. Se você acredita na minha palavra, dizima, oferta, e você vai ver se a sua vida não vai ser abençoada. E você não vai ver se eu não cumprirei o que eu estou te dizendo. Derramarei bênção sobre a sua vida. E aonde você colocar os seus pés, abençoado será. As bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Se você for para a esquerda, as bênçãos irão sobre ti. Se você for para a direita, as bênçãos irão sobre ti. Onde entrar e sair, você será abençoado, vitorioso e bem-sucedido. A gente passa o ano inteiro aqui dando o exemplo. Talvez você é mais novo na igreja e as coisas aqui mudaram na igreja. Hoje a praticidade, a tecnologia nos favorece. Mas nós somos numa época em que nós entregávamos os nossos dízimos no envelope de dízimo. E eu sou pastor dessa igreja há 24 anos. Todo mês eu pegava o meu dízimo, colocava dentro do envelope e dizia para a igreja: hoje eu também estou dizimando, viu, irmãos? Está aqui o meu dízimo. Como pastor, eu vou ensinar as pessoas a dizimar, se eu não dizimo. Não posso. Então eu tenho que pregar aquilo que eu vivo e viver aquilo que eu prego. Então nós temos aqui, irmãos, há muito tempo ensinado isso. Que você precisa ser abençoado, ser próspero,
Nós ensinamos, mas lamentavelmente nem todos obedecem. Mas os que obedecem prosperam. Eu fico tão feliz quando eu vejo alguém bem empregado, ganhando um bom salário, tendo um bom cargo. Como pastor, eu fico tão feliz quando eu vou orar ou ungir um terreno. Quando eu oro lá e unjo um apartamento. Quando a gente vê os carros parando no estacionamento. Quando a gente chegou nessa igreja 24 anos atrás, devia ter uns 3 carrinhos, né? Era eu, o Vanderlei e o irmão Edson, que é o escorte do João. 3 carrinhos. Hoje você vai lá, tem carro bonito, carro importado. Um mais bonito que o outro. Está faltando espaço, às vezes, no dia que a igreja enche, para ter estacionamento, para ter carro lá, espaço para carro. Sabe o que é isso, querido? Prosperidade. Alguém está ouvindo a voz do pastor. Alguém está ouvindo o conselho do pastor. E eu me alegro. A sua bênção, a sua vitória é a minha alegria. Eu não tenho inveja de ninguém. E muito pelo contrário, se você puder ter um carro melhor do que o meu, que Deus abençoe. O importante, querida, é eu me alegrar com você. E você se alegrar comigo. É a pessoa chegar e dizer, pastor, eu comprei um carro, meu irmão, que bênção. Pastor, você pode ir lá orar? Agora, pega o óleo ali, vamos lá e vamos orar e vamos consagrar o seu carro ao Senhor. Seja feliz, seja abençoado, que Deus te dê saúde para você desfrutar desse carro, dessa casa, desse apartamento. Que Deus abençoe você para você construir uma casa nesse terreno. Que Deus abençoe você com essa moto, cuidado. Vigia. Mas eu quero é que você seja próspero, querido. Uma igreja próspera se constitui de crentes prósperos. Eu quero que você seja próspero, sua família seja próspera, seus filhos sejam prósperos, sua descendência dos seus filhos sejam prósperos, querido. E essa é a promessa, que a bênção do Senhor, ela vem de geração a geração, de geração a geração. Se você honrar o Senhor, Ele vai te honrar. Se você obedecer ao Senhor, ser fiel ao Senhor, Ele diz, eu vou ser fiel com você, eu vou ser fiel com os teus filhos, eu vou ser fiel com os seus netos. Se eles me obedecerem, se eles me servirem, a minha bênção virá de geração em geração. É isso que eu tanto peço para você entender. Seja ofertante, seja dizimista fiel, senão a sua vida não vai para frente. Eu queria que todo mundo fosse próspero, eu também queria que todo mundo fosse abençoado, e Deus também. Mas quando eu não honro a Deus, eu não sou fiel a Ele, Ele não tem compromisso comigo. Eu sirvo a Deus há 30 anos. E a minha lembrança é que durante 30 anos, eu tenho sido fiel ao Senhor nessa área. E a vida é uma semeadura. Algumas bênçãos que eu estou colhendo hoje, eu plantei lá atrás. Algumas bênçãos que minhas filhas estão colhendo hoje, é uma semeadura que foi feita lá atrás. Então, meu querido, o caminho da bênção é o caminho da obediência. A Bíblia diz isso, a obediência precede a bênção. A obediência, ela vem antes da bênção. Nós temos ensinado palavras de vida e de prosperidade, de bênçãos, e quem ouve e crê e faz é abençoado. Essa mulher, ela creu no profeta e Deus a prosperou. Sabe, às vezes eu vejo pessoas desempregadas. E ela fala, pastor, eu estou desempregado. Eu preciso de um emprego. Como é que eu, quando empregado, não fui fiel a Deus? Não dava uma oferta, não dizimava. Que cara que eu vou chegar em Deus e vou dizer, Deus, por favor, abre uma porta de emprego para mim? Estou precisando da sua fidelidade. Estou precisando que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. Mas quando você poderia ter sido fiel a Ele, você foi?
Porque se você foi, você pode chegar diante de Deus com toda humildade e dizer as palavras que essa mulher falava ao homem de Deus: olha, o teu servo temia Deus, o meu marido. E agora, vamos ficar desamparados? Ela creu no profeta. E porque ela honrava a Deus, Deus a prosperou. De uma mulher pobre e endividada, envergonhada, Deus a tornou uma mulher empresária e bem-sucedida. O versículo 7, olha o que diz aqui. Vamos lá, vou ler aqui. 4:7, 2 Reis. Olha o que diz a palavra. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ela foi no profeta e falou: eu não tenho como pagar, o credor bateu na porta, vai levar meus 2 filhos como escravo, nunca mais eu vou ver eles, e eles vão ser escravos para o resto da vida. O senhor pode me ajudar? E ele disse: o que você tem? Ela falou: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Pouca coisa, eu só tenho isso. A Bíblia diz que Deus prosperou tanto, mas Ele prosperou tanto aquela mulher, que o conselho do profeta foi fato. Ela vendeu o azeite, ganhou dinheiro, pagou a dívida e sobrou tanto, que ela e os seus 2 filhos viveram do resto. Terceira lição, para ir rapidinho aqui. Terceira lição que aprendemos com essa mulher: a semente da multiplicação. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Guarde o que eu vou te dizer, querido. E eu já disse isso aqui. Nada nasce grande. Tudo na vida nasce pequeno. Um sorriso, ele nasce pequeno, tímido. Ele vai aparecendo até virar um sorriso 15 para as 3. Uma floresta, uma Amazônia, não nasceu uma Amazônia, nasce de uma pequena semente. Quem conhece pé de abacateira aqui? Tem experiência? Tem perto da sua casa? O negócio para dar fruto é um pé de abacateiro. Ninguém vê se tirar abacate de pé de abacateiro. São centenas de frutos por ano. Mas o pé de abacateiro nasceu grande? Ele nasceu de um caroço, de uma semente. Até você hoje, grande, formado, bonito, fortinho, você não nasceu grande. Você nasceu como um embrião. E só dava para ver pelo... Como? Microscópio. Só dava para ver pelo microscópio. Olho nu não dava. Você nasceu grande? Não, você nasceu pequeno. O que eu quero dizer com isso, e olhando para a frase da mulher, eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite, ela tinha uma pequena porção. E o que eu aprendo na Bíblia é que geralmente grandes milagres começam através de pequenas coisas. Deus é tremendo, né? Grandes milagres começam a acontecer através de pequenas coisas. 5 pães, 2 peixinhos. Precisava alimentar uma multidão de 15 mil pessoas. Jesus pergunta para os discípulos, porque os discípulos disseram a ele: mestre, se despede da multidão, manda todo mundo embora. Tem homem, mulher, criança, velho, está todo mundo com fome, estão te seguindo o dia todo, já estão cansados. Jesus pergunta: mas tem alguma coisa para dar de comer para eles? Tem. E o que vocês têm? Apenas 5 pães e 2 peixinhos. Pronto. Aí é o suficiente para eu multiplicar e prosperar. Moisés chega diante do Mar Vermelho, Faraó e os seus soldados estão atrás dele, e ele se depara com o Mar Vermelho e diz: meu Deus, agora nós vamos morrer. O que ele vai fazer? Crente, vamos orar. Ele vai orar e diz: opa,
não é hora de orar, é hora de agir. A oração, ela tem duas palavras embutidas em uma só: orar e ação. Agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Tem crente que ora, mas não sai para procurar emprego. Tem que agir. Tem crente que ora, mas não enfrenta o problema. Tem que agir. Tem que tomar decisão. O problema é para ser encarado, irmão. Não dá para ficar chorando. Tem que resolver. E aí Deus falou para Moisés: levanta, Moisés, abre o mar. Mas como, Senhor? O que você tem na mão? Uma vara. É o suficiente. Toca no mar. Tocou no mar e o mar se abriu. Grandes milagres acontecem através de pequenas coisas. Você não é tão miserável que você não tenha nada pequeno na sua vida. Ah, eu não tenho nada, pastor. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para Deus operar milagres, maravilhas, coisas extraordinárias na sua vida, em nome de Jesus. Uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Eu não tenho nada para dar para ninguém, pastor. Você tem um pouquinho de amor? Já é alguma coisa. Ninguém é tão pobre que não tem o que dar, querido. Alguma coisa nós temos. É estranho quando você vê uma seca de 3 anos e meio, sem chuva, sem orvalho, sem sereno, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem do tamanho de mão de um homem é o suficiente para trazer uma chuva torrencial, a quase o ponto de inundar um lugar. O profeta fala para o seu moço: vai lá e olha no horizonte, vê se vem nuvem lá, porque Deus falou para mim que vai chover, mas faz 3 anos e meio que não chove. Vai lá e olha, rapaz. Ele vai lá no cume do monte, sobe lá, olha para um lado, para o outro, não vê nuvem, e se não tem nuvem, não tem chuva. Ele volta lá e diz: profeta, não vi nada. Olha direito, rapaz. Vai lá e olha de novo. Ele sobe lá no topo do monte, olha, não vê nada. Volta. Pô, pai, mas Deus falou para mim que vai chover, eu tenho fé, vai chover. Vai lá. Esse homem, depois de algumas vezes, o moço do profeta vai lá e ele olha lá no horizonte. E ele vem com a letra do hino: profeta, eu enxerguei longe. Eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você acha que uma nuvem do tamanho da mão de um homem pode produzir chuva? Pode alagar? Pode causar enchente? Óbvio que não. Grandes milagres acontecem através de coisas pequenas. Quando ele veio e falou: profeta, eu estou vendo uma nuvem, o céu está lisinho, limpinho, bonitinho, azulzinho, mas eu vi uma nuvem do tamanho da mão do homem. Eu falei: então corre. É porque vai vir uma chuva aí que você nunca viu na sua vida. Tem certeza, profeta? Tenho. Pega teu carro, pega minha carruagem, vamos embora, porque a chuva que vai vir aí é grande. Mas é do tamanho da mão de um homem. Rapaz, corre, senão não vai dar tempo de você chegar na sua casa. E aquela nuvem veio crescendo, 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 e a chuva chegou. Zacarias 4:10 diz assim: não despreze as pequenas coisas. Aprenda essa lição, irmão. Não desprezem as pequenas coisas. Não despreze pessoas pequenas. Pessoas pequenas, um dia Deus pode tornar grande. Deus levanta os humildes e abate soberbos. Eu, nos meus 48 anos, eu já vi muita coisa. Eu já vi gente soberba ser humilhada. Eu já vi gente humilde ser honrado e exaltado. Eu já vi gente pobre ficar rico. E já vi rico ficar pobre. Então, queridos, não despreze as coisas pequenas. A Bíblia diz também em Salomão, em Eclesiastes,
que ele diz que o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Então não despreze, querido. Deus não despreza pequenas coisas. Ele diz na sua palavra, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Sabia disso? Eu tenho uma boa notícia para falar para vocês aqui. O INSS da minha mãe foi bloqueado e eu pedi oração para vocês. Durante 3 meses minha mãe não recebia. Foi a semana passada. A advogada falou, eu olhei aqui no sistema, foi tirado, foi depositado 2 meses. Que bom, graças a Deus. Peguei minha mãe, o abençoado do André, só gratidão por André. André é um menino fantástico. Ele comprou o carro da Nicole e emprestou o carro da Nicole para eu ficar, porque eu vendi o meu carro, eu vou comprar um outro carro. Aliás, já comprei, estou esperando chegar dos Estados Unidos. Estou brincando, irmão. Calma. Se acalma. E ele falou, pastor, pega esse carro e vai usando aí. A pastora foi para a faculdade, não pôde me ajudar. Peguei Paola, peguei a cadeira de roda da minha mãe, consegui desmontar e botei dentro do porta-mala do Corsa. Levei ela no hospital. No banco. Cheguei lá no banco, o banco estava fechado, o banco foi lacrado lá, a agência não existe mais. E eu gosto de conversar com as pessoas, eu tinha um velhinho lá que eu tinha uma amizade do estacionamento lá, porque esse banco era um banco da igreja. Eu fui lá e falei para ele, cadê o banco daqui? Ele falou, está lá na Rio Branco. Eu falei, eu vou tocar para lá. Fui para lá, maior dificuldade, estacionamento, não tinha elevador. Pedi para a moça, olha, eu vim aqui receber da minha mãe, tem como colher lá a biometria? Não, tem que trazer ela aqui. Mamãe é cadeirante. Não, tem que trazer. Paola me ajudou, e peguei minha mãezinha, levei lá e tal. Recebemos. E eu estava falando para Deus, Senhor, a minha despesa com a minha mãe é alta. Mas no dia que eu receber esses benefícios da minha mãe, se o Senhor me abençoar, eu prometo que eu vou dizimar. E aí, outro dia, até dei na salva. Eu recebi, aí eu falei, puxa vida, e agora? Tem tanta coisa para pagar, meu. Os remédios da minha mãe, as pessoas que cuidam da minha mãe, a despesa é alta, mas eu lembrei. Eu falei, eu vou honrar a Deus, porque Deus me honrou. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Eu aprendi com Jesus isso. E ele sabia que estava falando. Quem consegue ser fiel no pouco, consegue ser fiel no muito. Mas quem não consegue ser fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Então, quem é infiel a Deus, nunca vai ter muito. Porque ele não consegue ser fiel com o pouco. Dar um dízimo de R$200, talvez para você é fácil. Dar um dízimo de R$50 para você é fácil. Mas talvez para você dar um dízimo de R$3.000 é fácil? R$3.000 não é R$300. Aí você vai falar, misericórdia, é doido, dá tudo isso aqui de dízimo. Mas você se esquece que para você dar 3.000, ele te deu 30. Né? Eu queria dar um dízimo aqui de R$5.000 por mês na igreja. Quem queria? Tem uns que não quer. Eu sempre falo, irmão, essa é a hora que o anjo pode passar e dizer, receba. Aí você está aí dormindo, está aí com o braço para trás da cadeira, não levanta a mão, Deus abençoa o outro, eu recebo. Mas para dar 5.000 de dízimo, ele vai me dar 50. Mas para ele me dar os 50, eu tenho que ser fiel no 5. No 500. Aí você fala para Deus, mas se o Senhor me der os 50, eu vou ser. Vai dizer, mentirosa. Você não dá de 50. Você já pôde ter dado de 500. Você não dá, é mentiroso. Ah, Senhor, mas se o Senhor me der, eu vou dar. Dá nada, você não dá nem oferta. Você só dá o dízimo porque é devolução e é obrigação.
Nem oferta você dá. Quem aqui dá oferta? Ah, pastor, eu dou de vez em quando. Eu tenho umas notas encardidas, minha rasgada de R$2, eu já, dou ela. Quem muito planta, muito colhe. Se você dá R$2, mas é tudo que você tem, é a oferta da viúva. Deus recebe. Mas se você tem R$50 e dá os dois, você não está dando tudo que você tem. Então hoje eu estou até aproveitando aqui para falar para você. Projeto de vida, final de ano. A gente faz projeto de vida aqui. Já faz alguns anos que eu faço uma oferta de R$1.500. Eu não sou pastor de prosperidade, eu não sou pastor de fazer campanha, eu não trago gente aqui para tomar teu dinheiro, eu estou em muitos lugares por aí. Se você der R$1.000 de oferta, se você der, eu dou na minha igreja. É lá que eu sou alimentado, é lá que eu sirvo a Deus, é na minha igreja que eu dou o meu dízimo. Mas vai vir aí projeto de vida. Tem um monte de gente aqui, que pega o projeto de vida e não dá a oferta. Mas é esperto. Bota o pedido lá na urna. Mas a oferta não quer dar. O que eu ganho de bênçãos, minha família ganha, e muitos aqui ganham de bênçãos no decorrer do ano, é fruto, é colheita de uma oferta no início do primeiro mês do ano. É uma primícia em janeiro que a gente dá, ou dezembro, que é a oferta para o ano vindouro, próximo ano. Então, meu querido, a Bíblia diz que Deus dá a semente e dá a sementeira. Para você ofertar, obrigado. Para você ofertar, para você dizimar, você precisa de Deus. Ninguém pode dar o que não tem. E para você dar, você tem que ter. Então Deus te dá fôlego de vida, Deus te dá saúde, Deus te dá um trabalho e um salário. E Ele fala, por favor, só me obedeça. Dê uma oferta. Pega teus R$2.000, dá 200 na minha obra. Pega os seus R$10.000, dá 1.000 na minha obra. Pega os seus R$500 e dá 50 na minha obra. E eu quero te abençoar. Mas a gente não é nem capaz de fazer isso. Eu aprendi, querido, que na vida a gente come fruto e não come semente. Eu prefiro comer o abacate do que comer o caroço do abacate. Vou trazer para a nossa realidade. Quando você pode ofertar e não oferta. Quando você pode dizimar e não dizima. Deus deu para você a semente. E em vez de você plantar, você pegou a semente e reteve. Comeu a semente. Comer caroço de abacate é horrível. O abacate, o fruto, é bem melhor. Quando eu planto a semente, essa semente vinga, ela vai gerar um fruto para a minha vida, e eu então vou desfrutar do fruto, e não da semente. Deixa eu falar uma coisa para você rapidinho aqui. Há muitos anos atrás, eu morava com a minha mãe, numa casa atrás, em Perus. Minha mãe morava na casa da frente, é isso, né? É, verdade. Aí o que aconteceu? Um dia eu cheguei no meu irmão, eu tinha 2 filhas solteiras. E a gente que tem filho, pensa nos filhos, né? Tem que pensar, a gente vive para eles, né? Aí, a Nicole poderia casar, tal, né? Precisa ter um lugar para morar. Eu chamei meu irmão lá em casa e falei para ele assim, ele estava lá na casa da minha mãe lá embaixo, deixei as famílias lá, falei, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sou filho da minha mãe e do meu pai, ele é só filho por parte de mãe, é de um outro pai que morreu. Mas o meu pai comprou tudo lá, o terreno, construiu tal. E aí, eu falei para ele, deixa eu te perguntar uma coisa. No dia que Deus recolher a mãe e a mãe faltar, o que você pretende fazer com isso aqui? Eu só quis pescar. Ele falou, você fica com essa casa e eu vou ficar com a casa da mãe. O cara detestava Perus, reclamava de Perus, desdenhava de Perus, tem um dinheirinho bom, a vida abençoada, graças a Deus. Aí, eu falei, ei, rapaz, agora complicou o negócio. Chamei minha família, falei, aconteceu isso, isso e isso. Nós estamos meio que numa situação delicada. Passou-se os anos, e ficou aquela coisa.
E minha mãezinha agora cada dia mais doente, né? Cada dia numa situação mais complicada, tal. E a gente com essa incerteza, né? E a pastora falou, eu fiz esse voto, eu dei aí uma oferta aí, o dízimo do benefício dela. Essa semana meu irmão apareceu lá em casa. Muito tempo ele não ia. Aí ele foi, viu a minha mãe um pouquinho, falou, eu queria ir ali fora fumar, vamos ali? Eu falei, vamos. Aí estava um sol, aí onde eu moro tem uma pracinha lá, numa floresta lá. Eu falei, vamos ali. Aí quando chegou lá, ele falou, eu vim falar um negócio para você. Pode falar. Ele falou, então, eu estou abrindo mão das casas de perus. Não quero divisão nenhuma mais. Eu estou vendo o quanto você está sofrendo para cuidar da mãe e não é justo. Então, hoje eu estou abrindo mão, nem eu, nem meus filhos vão revogar isso. A partir de hoje, a gente deixa tudo muito claro, muito resolvido. Falei, eu agradeço. Muito obrigado, porque eu tinha uma preocupação. Então é isso, querido. Sabe, você planta aqui, Deus não fica em falta com ninguém. Comece a entender isso. Deus não fica em falta com ninguém. Você planta e colhe. Você planta e você colhe. Lá de Perus, eu alugo as 2 casas e moro no lugar dos meus sonhos. Eu e a minha família moramos no lugar que nós sempre sonhamos. Eu falei, Jesus, deixa eu morar aqui por muito tempo. Deixa os meus netinhos vir. Porque eu quero brincar com eles aqui. Eu já tenho a programação da semana. Vai ser pipa, vai ser bola, vamos rolar na grama. Eu já tenho uma piscinona que eu monto lá no fundo da minha casa. Já tenho tudo. Eu sou feliz. Eu tenho mais do que eu mereço. Algum dia alguém já me viu. E aí, tá tudo bem? Eu estou meio assim. Eu digo, estou bem. Estou melhor do que mereço. Graças a Deus. Deus que dá tudo para nós. Como diz, tudo que sou, tudo que tenho e tudo que eu vier a ser, vem de ti, Senhor. Vale a pena honrar a Deus. Um dia eu comprei um carro que eu adorava da Citroën, uma Picasso. Lembra da Picasso? Meu carrão gigantão, grandão, fiz um adesivão bem grandão assim, ó. Vale a pena ser dizimista fiel. Aonde eu andava, os crentes buzinava na marginal, eu olhava, vale a pena mesmo ser dizimista. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Porque a gente honra Deus. E Deus tem prazer de nos honrar. Deus prosperou a gente, começamos tão pequenininho, onde a gente está hoje aqui, ó. Quem honra a Deus, Deus honra. Vamos lá que eu preciso terminar no horário aqui. Então, querido, Jesus disse, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Ela disse, eu só tenho um pouquinho de azeite. Aquele pouquinho foi o começo do milagre. Repita comigo assim, ó. O pouco, com Deus, é muito. Sabe o que chama isso? Bênção de Deus. Você pode ganhar um salário mínimo e ser próspero. Só precisa ser fiel a Deus e saber administrar a sua finança. Mas você pode ganhar 10 mil por mês e viver endividado, sem a bênção de Deus. Tem uma palavra em Provérbios, eu vivo falando com os irmãos aqui, eu adoro essa palavra, que diz que há quem tem e vive como se não tivesse. E tem gente que não tem e vive como se tivesse. Eu sou um desses. Eu não tenho nada, mas eu vivo como se eu tivesse. Eu queria ter um galpão. Comprei o galpão? Não comprei, mas nós já estamos aqui há 5 anos. Você está pagando aluguel? Estamos pagando aluguel, mas estamos no galpão. Eu queria morar lá onde eu moro. Pego o dinheirinho de Perus, completo mais um valor, pago lá. Comprei uma casa lá? Eu não tenho dinheiro para comprar. Mas eu falei para minha mulher, nós estamos envelhecendo, a vida está passando e daqui a pouco a gente parte. E nós moramos aonde sempre queríamos morar. É a bênção de Deus que faz toda a diferença. Ele com R$1.000, ele abençoa, vira 2.
Mas quando você não é fiel a Deus, os R$1.000 vira 100. Tudo quebra, tudo estraga, tudo se gasta, nada prospera, nada vinga, porque tem um devorador. Então, qual é a diferença? É quando você tem a bênção de Deus. A Camila viveu uma experiência aqui, igual eu vivi. Nós somos PCD, e quando você compra um carro, demora, falei para o Michael hoje, acho que elefante demora 9 meses para dar cria, e o meu carro não chega nunca. Eu comprei esse carro tem 3 meses, agora que é a reta final. E eu estava falando, ela comprou um carro esses dias, um carro novo. Eu falo em casa, eu estou esperando um carro com uma ansiedade muito grande. É você saber que Deus falou assim: filho, vou te dar um carro, vou mandar fazer o carro para você. E eu, com a minha ansiedade, eu falo: calma, Demétrio. Calma, Demétrio. Calma, olha os meus dedos. Deus fala: está demorando? Eu estou fazendo um carro novo na fábrica para você. Quando sair o carro lá, você vai ver, ninguém nunca usou, é seu, está aqui, ó. Deus honra quem honra a Deus. O Robson está na fila aí também, ó. Toninho trocou também de carro. Todo mundo aqui é PCD. Se você quiser, eu também te dou o caminho das pedras, irmão. Porque o que eu falo, o que é bom para mim, é bom para você. Ah, eu tenho uma vantagem que eu compro um carro com desconto mais barato, mas não vou falar para ninguém. Só eu quero andar com carro novo. Não, meu irmão. Seu carro novo é a minha alegria. A sua bênção é a minha alegria. Ela disse assim: eu só tenho um pouquinho de azeite. Isso é a bênção de Deus. Quarta lição que aprendemos com essa mulher: ela tinha um relacionamento com pessoas. Toda a bênção de Deus para chegar na minha vida passa na mão de um homem. Guarde isso. Todas as bênçãos de Deus na sua vida, ela tem que passar na mão de uma pessoa. É Deus que dá, mas ela passa na mão de uma pessoa. Você já ouviu a história de um crente que morava numa cidade, que essa cidade estava sendo alagada, estava vindo uma enchente, toda aquela cidade ia ser alagada. O crente começou a orar, a água estava dando aqui no tornozelo dele: Senhor, me salva, Senhor, me guarda, Senhor, me livra. Aí a água estava dando no joelho dele, e a cidade sendo acometida por uma enchente, uma inundação. E ele começou a orar: Senhor, me guarda, Senhor, me livra, Senhor, me socorre. Aí Deus pegou, ouviu a oração. Aí ele começou a orar: Senhor, me livra daqui, me tira, guarda a minha vida. Aí veio um espírita com uma canoa. Aí veio, chegou lá na casa dele: sobe aí que eu te salvo. Aí ele falou: mas você é quem? Ele falou: eu sou um espírita. Ele falou: não, eu não vou não, você é espírita, eu sou crente, nós não se combina. Tudo bem, então, você que sabe. Pegou a canoa, foi embora. E a água foi subindo e deu aqui nele. Aí ele falou: Senhor, pelo amor de Deus, me guarda, me livra, Senhor, por favor, me socorre, eu não quero morrer. Ele estava orando. E aí Deus pegou, mandou lá um ateu. E o ateu foi lá com um barco. Chegou lá com o barco: e aí, vai subir? Mas quem é você? Eu sou ateu. Ah, não, você não acredita em Deus, vai para lá. Eu vou ficar aqui. Aí a água estava dando já aqui nele, ele ia morrer afogado. Aí veio um muçulmano no helicóptero, jogou uma corda lá com uma cadeirinha, falou para ele: sobe. Ele falou: mas quem é você? Eu sou muçulmano. Ele falou: não, Deus me livre, você crê em Alá? Sai para lá. Eu vou ficar aqui. Moral da história: a casa foi inundada, a correnteza veio, levou ele e ele morreu afogado. Quando chegou lá no céu, pensa num crente bravo, Vera. Deus, como o Senhor foi capaz de me abandonar? Na hora que eu mais precisei do Senhor, eu morri afogado, e eu pedi para o Senhor me livrar, porque a minha casa ia ser inundada pela água, pela enchente. E Deus disse: rapaz, eu ouvi a sua oração desde a primeira vez. Eu mandei uma canoa, você não quis. Eu mandei um barco, você não quis. Eu mandei um helicóptero para salvar você, você não quis ajuda. As bênçãos de Deus na minha vida sempre vai passar pelas mãos de uma pessoa. Porque Deus, quando for abençoar você, Ele nunca vai descer do céu, Ele vai usar alguém.
Arrumei emprego bom. Um dia desempregado, eu estava no mercado, comentei com o cara, meu, estou desempregado. O cara, meu, acho que eu posso arrumar um emprego para você. Quebra o galho, arruma um emprego. Eu já consegui emprego pedindo, não, do nada. Eu já falei isso aqui. Estava desempregado, passando um aperto financeiro terrível, uma dificuldade. Aí o menino foi e me arrumou um emprego lá numa distribuidora da Nestlé. Falei, nossa, arrumei um salário bom. Falei, eita, agora vou ficar bem. Sabe o que eu fiz? Já contei essa história. Fui na World Tennis, comprei um Mizuno com o meu primeiro salário. Primeiro eu tinha que receber para comprar. Comprei um Mizuno bacana, numa caixa bonita. Mandei fazer um embrulho grandão. Fui lá na casa do cara. Cheguei lá, eu sabia que ele estava trabalhando no mercado. Falei para a mulher dele, Gisele, o cara não está trabalhando no mercado. Eu quero fazer um presente para ele, uma surpresa. Minha gratidão. Quando eu precisei, ele me ajudou. Eu quero que você bote esse embrulho em cima da cama dele. O camarada chegou do trampo, chegou lá, a mulher falou, vai lá no quarto que tem uma surpresa para você. Quando ele chegou lá, uma caixona enorme. É lógico que eu enfeitei o pavão, o tênis era desse tamanho, eu fiz uma caixona bonita, com laço bonito, tudo bonitão. Ele olhou, falou, rapaz, que presentão. Aí ele foi abrindo. Aquelas pegadinhas de final de ano de amigo secreto, tira jornal e tira papel e papapá. O cara viu um Mizuno, coisa mais linda. Eu comprei como se fosse para mim. Do meu estilo, do meu jeito. E aí eu fui, depois falei para ele, aí, chegou o presente? Falei, Demé, obrigado, fez gratidão. Eu pedi um emprego, você nem podia se importar, foi lá, conversou com o supervisor da empresa, o cara veio aqui, você me arrumou um emprego. Então, queridos, essa mulher, ela tinha relacionamento com pessoas. Essa mulher, ela precisou de ajuda. E é isso que a gente precisa aprender com essa mulher. Toda vez que Deus for te abençoar, Ele vai usar alguém. Deus não vai descer do céu para abençoar, mas Ele vai usar pessoas. Ela tinha amigas, ela tinha vizinhas. E no momento que o profeta falou, vai procurar vasilha e pega toda a vasilha que você puder, ela sabe aonde ela vai, ela sabia onde ela tinha que ir. Eu li uma frase que diz assim, amigos são como árvores frondosas, que nos produz sombra no momento oportuno. Quando ela precisou de vasilhas, ela emprestou das suas amigas, das suas vizinhas que a ajudaram. Eu já fui muito abençoado por pessoas, irmão, na minha vida. Muito. Quinta lição que nós aprendemos aqui, por último, visão. O versículo 3 e 4 diz que essa mulher então pegou as vasilhas, ajuntou na sua casa e não foram poucas, foram bastantes. E essa mulher então começou ali a guardar as vasilhas nos cômodos da sua casa. E ela começou na sala, encheu a sala, botou vasilhas na cozinha, encheu a cozinha, botou no quarto, encheu o quarto. E o profeta falou, pega tudo que você puder. Ela foi lá, botou no banheiro, encheu, foi lá no quintal. Ela forrou a casa dela de vasilhas. Ela encheu todo o espaço que podia. Eu aprendo aqui, querido, uma coisa. Essa quinta lição com ela. Ela teve uma visão. Quando eu aumento a minha visão, Deus aumenta a unção. Toda ação gera reação, e com Deus é a mesma coisa. Quando eu ajo, Deus reage. Eu não posso esperar que o céu reaja se eu não ajo. Toda a bênção de Deus é condicionada à ação do homem. Eu li uma frase que diz assim, isso norteou minha vida. Faça crescer aquilo que te faz crescer. As três coisas que eu mais amo na minha vida, Deus, a minha família e a minha igreja. As coisas que eu mais amo são essas três coisas. Pensa em um pastor que ama a igreja. Pensa num pastor que tem prazer de amar a sua igreja. Sou eu. A minha mulher sabe disso. Às vezes a gente está conversando com gente estranha, né? Às vezes estamos conversando com pastores, amigos. Eu começo a falar de vocês. Eu começo a falar da igreja. O que acontece? Vejo que és profeta. Não foi carne que vos revelaste isso, mas o meu Pai. Eu falo de você, eu falo da igreja. Por quê? Porque eu amo a igreja. Porque eu sou um pastor apaixonado pela igreja. Eu aprendi, eu nasci para ser pastor. Por isso que eu choro, eu luto, eu trabalho, eu me esforço. Eu já vim para cá com conta de luz cortada, na época do telefone cortado. Eu já vim para a igreja pastorear
cheio de conta para pagar, endividado. Eu já vim para a igreja com dor, eu já vim para a igreja doente, eu já vim para a igreja de tudo quanto é jeito. Nunca descontei ninguém, nunca ninguém me viu de cara feia, nunca ninguém me viu aqui bravo. Nunca misturamos as coisas, passando as nossas lutas. Hoje passamos uma luta muito grande com a realidade da minha mãezinha, mas nós estamos aqui, servindo a igreja, servindo a Deus, servindo você com amor, com alegria. Por isso, querido, que eu guardo isso. Eu quero fazer crescer aquilo que me faz crescer. O pastor quer fazer a igreja crescer para ficar rico, para ter casa boa, carro bom. Não, irmão. Eu só quero que a igreja cresça para eu cumprir o meu chamado. A minha vocação, só isso. Eu só quero chegar diante de Deus naquele dia, no último dia, do prestação de conta e dizer para Ele: Senhor, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aqui está o povo que o Senhor me deu, porque a Bíblia diz que eu vou prestar conta. Aqui está as almas que o Senhor me deu, está aqui, ó. Eu ensinei, eu amei, eu cuidei, eu pastoreei. Está aqui, ó. Eu só quero ouvir do Senhor naquele dia: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Faça, meu querido, aquilo que te faz crescer, que te dá prazer, com amor, com excelência, com dedicação. Faça o seu melhor. O que me faz ter prazer na vida? Ser pastor. Trabalhar na igreja, pregar, ensinar, conversar, aconselhar, visitar. É isso que me faz crescer, é nisso que eu tenho alegria, que eu tenho o meu prazer, a minha realização. Eu preciso fazer crescer aquilo que me faz crescer. Isso é visão, é por isso que eu não paro. Há 24 anos nós estamos aqui, queridos. Começamos tímidos, hoje estamos crescendo. Hoje nós estamos aqui. O que te faz crescer? O que te faz sonhar? O que te faz realizar? O que te faz chorar? Faça isso crescer, tenha visão como aquela mulher fez. Ofereça vasilhas vazias a Deus, porque Ele vai derramar unção sobre a sua vida. E enquanto tiver vasilhas, haverá unção. E enquanto tiver a visão, haverá unção. Tenha visão e Deus te dará unção. E a Bíblia diz que então aquela mulher com uma vasilha de azeite consagrada começou a encher, encher, encher. E o azeite acabou? Não, o azeite parou. Por quê? Porque acabou as vasilhas. A unção de Deus nunca se acaba. O azeite de Deus nunca se acaba. Então, querido, tenha sonhos, tenha fé, tenha visão e tenha ânimo, porque Deus esse ano ainda pode derramar uma unção grandiosa sobre a sua vida, sobre as suas mãos. E a Bíblia diz, que eu encerro com isso: a bênção foi generosa, recalcada, sacudida e transbordante. A viúva pobre virou empresária. O profeta disse a ela: agora vai, vende esse azeite e paga a tua dívida, e os teus filhos e você vivam do resto. Ela abriu uma empresa lá na cidade dela, Casa do Azeite, Jeová Jiré.